Esse é o meu primeiro vídeo oficial, né? Porque até então só aparecem as minhas mãos na receita. E como esse também é um canal de maternidade, eu vim aqui contar pra vocês o meu relato de parto. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Bom, apesar desse ter sido o meu segundo parto normal, foi assim totalmente diferente uma coisa da outra, né? Foi o mesmo hospital, foi tudo igual, mas a experiência foi tipo 880, nada a ver. E não tem vídeo aqui do primeiro parto, já faz, a Cissa já tem 3 anos, nunca fiz. Eu nem existia aqui na internet quando ela nasceu, mas o da Lili, como todo mundo acompanhou a gestação, pediram pra eu falar, então eu vim aqui contar. Essa semana ela vai fazer um mês já, então eu demorei bastante pra vir contar, pra gravar. Porque pra mim é novidade ainda, essa coisa de vídeo longo. Então eu não sei, fico meio perdida aqui. Mas eu vou começar porque senão vai ficar mais longa ainda. A Lili foi uma gestação totalmente diferente da primeira, né? Porque filha única é aquilo, você descansa a hora que você quer. E agora a segunda não, né? Foi totalmente diferente a gestação. Foi mais cansativa, não tinha aquela coisa de poder descansar, porque a minha filha mais velha não deixava. Então, assim, eu não sabia realmente o que esperar do parto, né? O meu primeiro parto, apesar de ter sido um parto normal, não foi uma experiência, assim, nossa, eu adorei, não. Teve várias coisas, assim, que eu fiquei remoendo por muito, muito tempo. Então, para mim, esse segundo parto foi uma ressignificação, não sei se é assim que fala, mas mudou totalmente o meu jeito de ver, porque eu tinha muito medo. Eu tava com medo de parir, eu tava com medo de ter que ficar no hospital, porque no primeiro parto eu acabei passando muito tempo lá, então eu tinha medo de ficar lá e ficar longe da minha primeira filha, então assim, era muito, muito confuso para mim. E apesar dos dois eu ter estudado bastante, ter lido bastante, saber o que podia acontecer, o que não podia acontecer, os tipos de intervenções que podiam ter, os que os médicos falam que existem, mas no final das contas não existe, é só para simplificar a vida deles, né? Então, assim, todas essas coisas eu sabia, tanto no primeiro quanto no segundo, mas a experiência, assim, na minha cabeça foi totalmente diferente. A Lili, ela nasceu de 39 semanas, eu completei 39 semanas no dia que ela nasceu. E foi engraçado, assim, porque minha primeira filha nasceu dia 6, só que ela nasceu dia 6 de outubro. Eu faço aniversário em outubro também. E a Lili, né, minha segunda filha, a data dela seria dia 13 de janeiro. E meu marido faz aniversário em janeiro. E eu falei, eu acho que ela não vai nascer dia 13, né? Eu fiquei pensando assim, ela vai nascer lá pelo dia 10, porque a Cissa teve essa diferença também, né? Era pra ter nascido dia 8 e ela nasceu dia 6. Então eu falei, vai ser mais ou menos por aí. Só que não, a Lili quis nascer dia 6 de janeiro, que é o aniversário do meu marido. Então, assim, foi um presente de aniversário pra ele, né? Dia 4, mais ou menos, comecei a ter aquelas contração mais forte, e aí eu fiquei na dúvida se realmente seria contração de parto, se não era, porque no meu primeiro parto foi totalmente diferente. Eu tive um dia anterior com bastante contração, aquelas pródromos, né, que são aquelas contrações que doem, mas que não é trabalho de parto. E a bolsa estourou na madrugada, então passei a madrugada toda no hospital, porque pra mim era assim, a bolsa estourou, tem que correr pro hospital. Da Lili não, a bolsa não estourou, então eu não sabia se aquelas contrações que eu tava tendo eram contrações mesmo, ou se seriam esses pródromos. E eu fiquei o dia anterior todo assim, só que tava tudo desritimado e tal, beleza. Aí no dia 6, né, eu acordei, né, na madrugada assim, tipo, comecei a ter de madrugada, eu acordei, não passou, só que era totalmente desritimado. Então eu ficava naquilo, vinha, doía, passava, vinha, doía, passava. Eu falei, eu não vou no hospital, porque daí tem risco de intervenções e não sei o quê. Eu falei, vou ficar aqui. E fiquei. E daí meu marido nem foi trabalhar. O primeiro dia de trabalho, né, depois das férias, ele falou, vou ficar, não sei, né, se a gente vai ter que correr pro hospital ou não. E aí fiquei naquilo. Aí falei, será que é contração? Esperando a tal bolsa romper e não rompia. E aí minha filha mais velha ficou com a minha sogra, né, pra não ficar aqui, caso eu tivesse que sair correndo, ou se piorasse, enfim, pra não ficar vendo minha cara de dor, né. Aí eu falei, bom, vou assistir TV. Então eu comecei a colocar minhas séries em dia, fiquei vendo TV e tal, e daí vinha essas contrações. E daí tinha umas que vinham assim, que eu falava, misericórdia, o que é isso? E eu ainda lembrava bem da dor da contração, né, do primeiro parto, e daí eu ficava, eu acho que é uma contração. Mas a bolsa não estourou, então eu continuei em casa. Aí foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo, e foi piorando. Só que era, tipo, não tinha ritmo, né, era aquela coisa vinha 15, aí na outra vinha 20, aí depois vinha 10, aí teve uma hora lá que foi quase uma hora sem vir, eu falei, bom, vou continuar aqui. E aí a minha filha acabou de acordar, a pequenininha acordou,
E aí eu fiquei nessa. Aí começou a dar umas 5 horas da tarde, começou a piorar. Aí eu falei, bom, eu não vou agora, porque aí eu queria, né, dar banho na minha filha, colocar ela pra dormir, não queria simplesmente sair e largar assim, porque ela nunca dormiu longe de mim. E aí nesse dia eu fiquei com receio, falei, o que que eu vou fazer agora? Como que vai ser isso daí? E continuar a rotina dela, queria pôr a menina pra dormir. E aí minha sogra veio com ela pra casa, a gente deu banho nela, colocou ela pra dormir. Falei, bom, agora eu vou. E eu fui meio que assim, não tava ainda de 5 em 5 minutos, não tava nada. Eu fui porque eu falei, vou ver, né, como tá a situação, se tem alguma dilatação. Porque assim, a dor tava naquele nível assim que você não sabe mais, sabe? De pé, tipo, quando vinha aquela contração, eu quase rolava no chão, assim. Eu falei, tá doendo. E aí eu cheguei lá no hospital, né? A gente chegou lá, era umas 8 e pouco. E tem que pegar a fila lá pra passar pela triagem, até você conseguir chegar lá na tal maternidade. Nossa, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos lá. E nisso que eu fiquei lá de pé esperando, o negócio começou a piorar. Aí vinha de 5 em 5, de 3 em 3. Eu falei, misericórdia. O negócio tava assim, sabe? E eu sempre fui muito tolerante pra dor, mas tava uma dor assim que tava difícil. Aí na hora que eu cheguei lá no hospital, né, que eu cheguei lá na salinha do obstetra lá pra ele fazer exame de toque, ver tudo, eu tava conversando ainda, normal. E aí ele falou, mas será que vai nascer hoje ainda? Aí eu falei, eu acho que sim, né? Eu pretendo, porque eu não vou voltar pra casa ou não vou ficar aqui se não for nascer, né? Então que nasça hoje. E aí quando ele foi ver a dilatação, disse que tava com quase 8. E aí eu já fui lá colocar aquelas roupinhas lindas do hospital e tal. E meu marido foi fazer as documentação da internação. Aí no que eu cheguei lá, né, no que eu fui colocar o vestidinho lá do hospital, começou a piorar. Aí eu falei, bom, agora acho que deve estar indo pros 9. Que eu lembro que na primeira gestação, quando eu cheguei no 9, foi uma dor assim que eu só vomitava. Era assim, uma contração, um vômito, uma contração, um vômito. Eu comecei a ficar roxa, azul, laranja. O negócio foi, então assim, pra mim, o 9 ali, o 10 é o limite de tolerância que eu tenho de dor. Mais que isso, eu não aguento, não dá, não sei que tipo de dor seria essa, não. E pra mim tava chegando aquele nível lá. Eu falei, gente. E aí as enfermeiras que estavam, porque os 2 partos eu tive com o plantonista da Unimed, né? Só que dessa vez, as enfermeiras, a equipe que tava lá, era o oposto das que estavam no dia do meu primeiro parto. Elas eram muito acolhedoras, sabe? Elas queriam, tipo, elas queriam estar lá, elas queriam trabalhar. Elas não estavam lá porque precisavam do dinheiro do salário, sabe? Elas estavam lá porque elas gostavam. E aí ela perguntou se eu queria tomar banho e tal. Eu falei, quero, porque ficar no chuveiro alivia super, né? E aí ela foi, levou uma bola de pilates pra mim, me ensinou a fazer uns exercícios lá. E fiquei nessa bola. Eu fiquei, eu acho que uns 30, 40 minutos lá debaixo da água, do chuveiro. E quando chegou ali nos 10, eu não conseguia nem sair da bola. Eu caí assim na bola. Eu falei, meu Deus, eu não consigo mais. Sabe? Eu falei, não, se isso aqui não for o 10, eu não consigo mais, não dá. E aí ela foi me chamar, eu nem respondia, eu só olhava pra ela e falei, espera um pouquinho. E aí, tipo, era muito rápido as contrações, né? Quando você tá lá com 10 de dilatação. Então, assim, não dava tempo de respirar. Então, vinha uma. Aí, na hora que eu pensava em falar alguma coisa, vinha outra contração. E aí, ela falou, vem aqui pra eu ver. Eu falei, já vou. E eu não conseguia. Eu agarrei a bola assim e fiquei aí. Eu falei, eu vou parar aqui mesmo. Tá bom, aqui debaixo do chuveiro, né? Já limpo o sangue, mas beleza. E aí ela foi, me ajudou a levantar. Aí na hora que ela foi ver, tava com 10. Só que ainda tava muito pra cima. E aí ela foi, agachou comigo, me ajudou a fazer uns exercícios assim de andar agachado e tal. E ali a bolsa rompeu. E aí ela falou, deita aqui, vamos, né? E nisso só tava as enfermeiras lá, o médico, acho que ele não imaginava que ela ia nascer, tipo, uma hora depois. Nem sei se chegou a ser uma hora desde que, né, dele me examinar e tal. Foi, tipo, muito rápido. E aí começou, sabe, aquela fase dos possíveis, assim. E eu lembro que no primeiro parto, eu estudei muito, sempre se falou da partolândia, que a mulher, sabe, não sabe o que tá acontecendo. No meu primeiro parto eu tive anestesia. Então, assim, pra mim foi totalmente diferente. Eu meio que não sabia mesmo o que tava acontecendo, porque eu não sentia.
Eu não sentia a contração, aquela coisa do corpo fazer força, eu não senti. E nesse parto eu não tomei anestesia, então, tipo, eu senti tudo. Foi uma sensação completamente diferente, sabe? Dava pra sentir a nenê saindo, dava pra sentir o líquido descendo, dava pra sentir tudo. Então, assim, foi muito mais fácil sem anestesia do que com anestesia, porque eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia o que meu corpo estava querendo fazer ali, né? Então, foi mais fácil pra mim. E aí ficou aquele desespero, chama o pediatra, vai nascer. E daí as outras enfermeiras saíram correndo, daí de repente chegou o médico, começou a se vestir lá, se paramentar. E aí nisso começou aquela força, aquela coisa, sabe? Tipo, vai sair, vai sair. Durou, eu acho que uns 10 minutos essa parte do expulsivo. Foi o que colocaram no laudo lá. Que pra mim, assim, eu já, sabe, eu não sabia. Eu sei que eu ouvia de fundo elas falando alguma coisa, mas foi muito assim, eu preferi ouvir o que o corpo tava falando. E dava pra sentir, sabe, ela virando assim, descendo. Nossa, foi uma sensação totalmente diferente. E eu sei que eu apertava assim a mão do Bruno, apertava a mão dele, e eu acho que foi umas 2 semanas quase com marca de unha, assim. E eu sei que cada vez que vinha uma contração, assim, sabe? E eu lembro que quando saiu um pedacinho, né, começou a coroar a cabeça, o corpo parou, assim, tipo, fiz a força, e aí saiu a cabecinha, e aí, tipo, parou. E aí eu falei, vou esperar a próxima contração. Porque eu li e tal, falam que não adianta você ficar fazendo força, isso e aquilo. E eu lembro que no fundo falavam, faz força, faz força. Eu falei, não, eu não quero. E aí, logo depois que veio aquela vontade de novo de fazer força, tipo, sei lá, não sei explicar, gente, mas foi meio que sozinho, assim. E aí saiu a cabeça. E aí é muito engraçado, porque eu senti, sabe, passando a cabeça, aquele monte de líquido saindo, porque a bolsa tinha rompido ali antes dela nascer, né? E aí, sei que cuspiu. Aí cuspiu a bichinha, aí a bichinha veio pra cima de mim, assim. E, nossa, eu tava, sabe, tão pequenininha, tão bonitinha, assim. E nesse período em que eu tava tentando, né, tentando o expulsivo, tudo, a enfermeira fazia massagem nas costas, sabe? Eu não sei que massagem que era, eu sei que ela apertava, assim, perto do lombar, e, assim, por segundos a dor sumia, sabe? E, nossa, eu sei que aquela enfermeira lá, gente, foi, sei lá, sabe, não sei, ela conseguia tirar, assim, por segundos a dor. E aí, eu sei que, assim, enquanto eu tava lá sentindo, sabe, a contração, tudo, a enfermeira ela fazia uma massagem na lombar, assim, eu não sei que massagem era. Mas, assim, por segundos, sabe, aquela dor sumia. Não sei, foi fácil, sabe, porque o primeiro não foi fácil. O primeiro foi bem mais difícil. E esse foi um parto rápido, não teve laceração. O médico mesmo, ele só chegou lá, basicamente, pra pegar ela depois que ela tinha caído. E no primeiro parto, eu lembro que eu pensava, eu não quero ter um segundo parto. E dessa vez, assim, por uma semana, eu fiquei querendo, sabe? Eu falei, nossa, eu queria parir de novo. A Lili nasceu no dia 6. Deu tempo da menina nascer dia 6, então ela nasceu no aniversário do papai. Agora são 2 aniversários que a gente comemora aqui nessa casa. A gente tem 2 aniversários em outubro, meu e da Cissa, e 2 aniversários em janeiro, dela e do pai. Bom, e foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim como foi o parto de vocês, se vocês tiveram também essa ressignificação, se foi diferente o primeiro parto do segundo parto. Vou aqui terminar de dar TT, trocar a fraldinha, que é o que a mãe de recém-nascido mais faz, né? Então, beijinho!